Saudações a todos. Mais um dia aqui que Deus nos abençoou por estarmos aqui, podendo falar da palavra dele. Então agradeço ao Senhor Jesus, agradeço a Deus Pai em nome de Jesus por esse momento. O público, eu sei que o público ele é diferenciado, né? Tem pessoas que já até pregam o evangelho, como pessoas que estão no início da caminhada, como também pessoas que já estão há muito tempo na caminhada e também pessoas que ainda não aceitaram Jesus. Então, vou buscar trazer uma palavra que traga revelações a todos, tá bom? Novidades, que as pessoas possam conhecer um pouco mais de Deus, né, pela palavra dele. Eu estou aqui para ressoar a palavra dele, eu sou um eco da palavra de Deus e gostaria de compartilhar com vocês, começando com Jeremias, capítulo 33, versículos 2 e 3. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e o firmou e afirmou, seu nome é Senhor. Clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Então hoje, depois de tanto tempo que a Bíblia foi escrita, ainda é possível aprender, ainda é possível receber de Deus coisas grandiosas e insondáveis que não conhecemos. Sim, é possível. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Apocalipse 22, 13. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, aprofundado da palavra de Deus. Em Apocalipse, né, o anjo de Jesus, o anjo de Deus, ele trouxe a mensagem para o apóstolo João, que estava preso, né, na ilha de Patmos. E observamos que é dito que Jesus ele é o alfa e o ômega. Ele é o primeiro e o último. Ele é o princípio e o fim. Observamos que Deus Pai ele criou Deus Filho, né? Ele gerou Deus Filho. E Deus Filho, Deus Pai e o Espírito Santo, né, fizeram todas as coisas, céus e terra, e tudo que neles existe. E observamos que Deus também disse que tem um tempo determinado para tudo. Então, nós tivemos o tempo que Deus criou as coisas, e a palavra de Deus é tão profunda que já no início, nos primeiros versículos, Deus já fala da separação e da divisão entre luz e trevas. Isso a gente também faz analogia com o bem e com o mal. A Bíblia toda ela fala disso. A gente sabe que alicerces de Deus são a justiça e o juízo. Então, por meio da justiça e juízo, ele mostra o amor dele por nós também, por nós que o amamos. Porque ele mostra que mesmo quando padecemos, quando passamos por tribulações, quando somos insultados, quando somos injuriados, se é pelo Evangelho, isso é bem-aventurança para nós. Como eu falei, eu gosto de ler a Bíblia, né? Estou terminando de ler novamente o Antigo Testamento, estou no livro de Jeremias, né? E Jeremias alertando o tempo todo, arrependa-se, a palavra de Deus, arrependa-se. E naquela época também tinham falsos profetas que diziam, não, vai ser prosperidade, vai ser tudo. E de fato a palavra estava com Jeremias, a palavra de Deus, e aquele povo foi até aprisionado pelos babilônios. E Deus faz essas analogias, inclusive com os dias de hoje, quando lemos Apocalipse, Novo Testamento. Né? Deus fala, inclusive, de termos, né? Trazendo menção ao que já ocorreu no passado. Tamanho é o amor de Deus, tamanho é a didática de Deus para nos ensinar que devemos obedecê-lo. Então, em Mateus capítulo 24, versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Palavras do nosso Senhor Jesus. Em Gênesis, 1º capítulo, versículo 1 a 5, no princípio Deus criou os céus e a terra, era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus viu que a luz era boa, separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Em Apocalipse é dito que não haverá mais noite, porque Jesus ele é a resplandecente estrela da manhã. Ele mesmo vai brilhar sobre a Nova Jerusalém, sobre a Jerusalém celestial, que é a cidade santa que Deus trará para aqueles que o aguardam. Tamanho é o poder de Deus. Agora vamos para Jeremias capítulo 4, versículo 11. Naquela época será dito a esse povo e a Jerusalém, um vento escaldante que vem das dunas do deserto, sopra na direção de minha filha.
Olha só, observe que Deus, ele orienta, ele explica que filha, mulheres, senhora, noiva. Então observamos que isso diz respeito a quê? Diz respeito também à igreja de Deus, e também Deus direciona que tipo de mulher, que tipo de senhora, que tipo de noiva ele está se referindo. Então, em Jeremias capítulo 4, versículo 11, foi dito que um vento escaldante vem das Judéias sopra na direção da minha filha. Aí a filha que Deus falou aqui, falou o quê? Do meu povo. Que povo é esse? O povo de Deus, o povo que teme a Deus, o povo que ama Deus. Mas não para peneirar nem para limpar. Então, já estamos falando aqui do juízo, da ira de Deus sendo derramada, do fim dos dias. Em Jeremias capítulo 4, versículos 23 até o 28. Olhei para a terra e ela era sem forma e vazia. A pessoa, nossa, senti tocado porque eu ouvi isso em Gênesis capítulo 1. Mas olha o que Deus diz. Olhei para a terra e ela era sem forma e vazia. E para os céus, e a sua luz tinha desaparecido. No começo, Deus criou a luz era boa. Aqui, a sua luz tinha desaparecido. Isso aqui tem em mais algum lugar? Sim. Tem muitos versículos bíblicos falando dos últimos dias e falando das trevas, densas trevas que vão cobrir a terra, né, para se instituir, para se cumprir o que está nas Escrituras sobre o juízo de Deus. Então, nesse caso aqui, em Jeremias capítulo 4, mesmo que alguns estudiosos falem, não, isso é só uma menção a Gênesis. Não, isso aqui é mais uma vez Deus mostrando que a palavra dele vai se concretizar e que ele é tão perfeito que no começo ele criou os céus e a terra, tudo que neles existe. No começo Deus também falou para o ser humano, crescei-vos, multiplicai-vos, mas observamos que nos últimos dias, como Paulo mesmo já discorreu, as pessoas, inclusive, se puderem, né, se dedicar à obra do Senhor, sem buscar nem fazer família, façam uma forma de você aproveitar os dias aqui na terra para se dedicar cada vez mais a Deus. Então, há incoerência em relação a isso? Não. Deus que tem um propósito para todas as coisas, Deus que instituiu um tempo certo para todas as coisas, ele fez o início. Jesus veio em carne e já ensinou o entendimento do Novo Testamento. Não é à toa que Jesus disse que até em relação àqueles matrimônios que envolviam poligamia, não era assim no princípio. Deus fez homem e mulher. Então, observemos que a terra, ela iniciou, a vontade de Deus era que já nascêssemos eternos, mas o homem escolheu pecar. Nós, seres humanos, escolhemos o pecado. Com o pecado, trouxemos a morte, o sofrimento, todas as coisas mais que existem no mundo. E Jesus, reconciliando consigo todas as coisas, permite que nós, pecadores, possamos nos unir a Ele, né, que é a verdadeira vida, a verdadeira luz, que Ele nos liberta das trevas, para que venhamos a ser reconciliados com Deus, e estarmos reconciliados com Deus, para podermos fazer parte de uma cidade que será inabalável. Essa cidade é chamada Nova Jerusalém. Algumas pessoas podem citar, estudar e ver que Nova Jerusalém é como se fosse uma mulher também, uma noiva adornada, porque quando a gente pensa em mulher, a gente pensa também no habitáculo para um feto nascer, uma criança nascer. Então, Deus ele também é cuidadoso, falando de mulheres na Bíblia, como as que geram, ou como a própria terra gerando, né, filhos e filhas dele, como também filhos e filhas do maligno, como a Bíblia diz. Então, busquemos cada vez mais sermos filhos de Deus, filhos da luz, filhos de Jesus. Então, Jeremias capítulo 4, versículos 23 a 28. Olhei para a terra, ela era sem forma e vazia, para os céus tinham desaparecido. Olhei para os montes e eles estavam tremendo. Todas as colinas estavam oscilando. Olhei e não havia mais gente. Todas as aves do céu tinham fugido em revoada. Olhei e a terra fértil era deserto. Todas as suas cidades estavam em ruínas por causa do Senhor, por causa do fogo da sua ira. Então nós estamos nos remetendo à ira de Deus, nós estamos remetendo ao juízo de Deus. Assim diz o Senhor, toda essa terra ficará devastada, embora eu não vá destruí-la completamente. Por causa disso, a terra ficará de luto e o céu em cima se escurecerá. Porque eu falei e não me arrependi, decidi e não voltei atrás. Os babilônios invadiram também, né, aquela terra, sim.
Então Deus, ele é puro, santo, ele vai didaticamente nos explicando o que acontece com quem não quer, né, estar seguindo os preceitos, não quer estar o amando. Já aconteceu no passado, quando Noé construiu a arca, né, e as pessoas morreram por meio da água. Aconteceu com Sodoma e Gomorra. Então Deus, didaticamente, ele vai mostrando o que acontece quando a gente não segue o que ele ensina, quando a gente entende que temos que amá-lo, e quem o ama não será envergonhado. Por mais que passe por dificuldades aqui na terra, Deus tem uma promessa de morar numa cidade eterna, uma cidade celestial com Ele, onde não há choro, não há tristeza, não há ranger de dentes. Então, João capítulo 3, versículo 20. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo aquele que diz para Jesus, né, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E a vontade do Pai é a vontade de Jesus também, porque Deus Pai e Deus Filho são um. Né? Então, busquemos cada vez mais fazer a vontade dele, a vontade de Deus. E pedir perdão a ele pelos pecados e entender que a gente precisa dele, para a gente poder ter uma vida em abundância aqui na terra, uma vida em completude, uma vida verdadeira, que é a vida com Deus. Em Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9, mas ainda que nós, um anjo do céu, pregue o evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Isso aqui é porque os apóstolos também amam a Deus sobre todas as coisas. Então, aqueles que deturpam o evangelho, que levam um evangelho diferente do que é ensinado por Jesus, que não se misturem com a luz, né? Permaneçam nas trevas, que sejam amaldiçoados. E ele repetiu, como já dissemos agora, repite: se alguém lhes anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Então, a confirmação do versículo anterior, versículos 8 e 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 14 a 21. Houve uma exortação, né, que foi falado aqui: vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou esse homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. Então, aqui o apóstolo Pedro, né, falando, sugestão de leitura, Atos capítulo 3, versículos 14 a 21. Quem puder ler o capítulo todo, leia. Né? E agora vamos para Efésios, capítulo 3, versículos 14 a 21. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Deus Pai, aqui Paulo se referindo. Oro para que ele, com suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, a palavra que eu discorri anteriormente, confirmando o que já foi dito. Deus criou os céus e a terra, Deus separou a luz das trevas. Observamos que Deus fez tudo acontecer e convergir para Jesus. Jesus veio inicialmente para mostrar o amor de Deus Pai. Ele foi entregue por Deus Pai pelos nossos pecados, sofreu por nós. E após isso, nós temos um período de recebê-lo em nossas vidas, entender que é por meio dele que somos salvos, que nós não merecemos, que é mediante a fé em Jesus que podemos ser salvos. E Jesus voltará em glória novamente para trazer juízo e levar consigo os que o aguardam e condenar aqueles que não o amam, aqueles que o odeiam, aqueles que não quiseram se arrepender dos pecados e recebê-lo como Salvador. Observamos que Deus diz o tempo todo, assim, o tempo todo que eu digo a todo tempo devemos sim glorificar a Deus, porque toda glória e honra é a Deus. Então, em Hebreus capítulo 13, versículo 24, saúdem a todos os seus líderes e a todos os santos. Os da Itália lhes enviam saudações. Então, saudar as pessoas, a gente pode sim, e isso está muito falado na Bíblia. Saudar um irmão, saudações, irmão. A paz de Deus ocupe plenamente seu coração, que a paz de Deus nos preencha. Mas observemos que Deus, ele não diz para dividirmos a glória dele com nenhuma outra pessoa, com nenhuma coisa, porque se a gente divide, ou se a gente
se separa de Deus para adorar outra coisa, ou se divide até na adoração, então nós estamos já correndo para um pecado que é considerado grave, chamado idolatria. A idolatria envolve várias coisas, a própria ganância é um tipo de idolatria. E a Bíblia fala que os idólatras eles serão punidos, como está na palavra. Eu estou sendo eufemista porque a Bíblia diz que os idólatras também não herdarão o reino dos céus. Tá bom? Então vamos adiante. Em Apocalipse capítulo 1, versículos 3 a 8. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia e feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas da profecia da Ásia, a vocês graça e paz daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, nos constituiu como reis e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Então, vamos adiante. Agora, em 2 João, capítulo 1, versículo 1 a 3. Então, o próprio apóstolo João, ele disse, a senhora eleita e aos seus filhos. Então, a senhora eleita aqui, a gente se refere a quê? Se refere a uma mulher, no nosso entendimento, né? Então, disse o que ele falou o que aqui? A quem amo na verdade. Então, ele falou a quem amo na verdade, referente a quem? Aos filhos da senhora eleita. Aos filhos da senhora eleita. E não apenas eu os amo, mas também todos que conhecem a verdade. Então, porque as pessoas que buscam a santidade em Jesus Cristo se amam. A gente ama, sim, as pessoas que também farão parte do reino celestial de Deus. Por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. Então, se fala de uma senhora aqui, se fala até de uma irmã dela, mas observamos que a Bíblia não tem incoerência. Então, saudar tal senhora é como saudar uma igreja. Uma congregação saúda outra igreja, outra congregação, que é um corpo, né? O corpo de Cristo. Só que esse mistério de como ele é organizado, o corpo de Cristo, como é organizado a igreja de Jesus, a noiva de Jesus, isso é muito profundo. Então, podemos fazer mensagens sobre esse assunto? Podemos, desde que o Espírito Santo de Deus, alicerçado na palavra, nos revele, né, o que ele deseja nos trazer de mensagens sobre isso. Então, sugestão de leitura de 2 João capítulo 1, versículo 1 a 13, Apocalipse 12, nós vamos ter também se falando de um céu, um sinal extraordinário, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, uma coroa 12 estrelas sobre a cabeça. Tem estudos sobre o assunto, mas observamos que em nenhum momento aqui é dito para se glorificar esse tipo de visão, esse tipo de imagem. O tempo todo se fala, glorifiquemos a Deus, glorifiquemos a Jesus. Então, mesmo para aqueles que pensam que de repente um versículo tem algo misterioso que deve ser seguido, deve ser idolatrado, tiremos quem tem isso no coração ainda, tire do coração e entenda que Deus fez todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Então, a instituição da senhora que foi saudada por João, né, a instituição dessa mulher vestida de sol, que estava grávida, gritava de dor. Então, tudo isso é dito aqui na Bíblia, mas também tem na Bíblia, Apocalipse capítulo 17, se fala também de outra mulher, mas essa mulher, ela acaba sendo considerada mãe dos inimigos de Deus, mãe dos filhos do maligno. Então, nenhuma mulher aqui é para ser dada glória a ela, toda a glória e honra é a Deus Pai, Deus Filho. Então, é por meio de Deus Filho que nós temos acesso a Deus Pai. Então, busquemos, né, obedecer os ensinamentos da palavra. Então, sugestão de leitura também, que eu não vou ler por causa do tempo, né? Como eu falei, os cultos são de até 20 minutos. Sofonias, 1º capítulo, versículos 14 a 18. Joel, capítulo 2. Isaías, capítulo 60, versículos 1 a 5. Levante-se, refugia, porque chegou a sua luz. E a glória do Senhor raia sobre você. Então, a glória do Senhor raia sobre quem? Raia sobre os santos também, sobre as pessoas que buscam a santidade de Jesus. Olhe, a escuridão cobre a terra. Mais uma vez, a escuridão cobre a terra. Densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. As nações virão à sua luz, e os reis ao fulgor da sua alvorecer. Olhe ao redor e veja, todos se reúnem e veem você. De longe vêm os seus filhos e as suas filhas vêm carregadas nos braços. Então o verás e ficarás radiante, seu coração pulsará forte, se encherá de alegria, porque a riqueza dos mares lhe será trazida, e a você virão as riquezas das nações.
Então observamos que Deus explica, né, que terá uma cidade santa. A cidade santa de Deus, ela é descrita como ela é, com as riquezas que ela possui. E ela vai ser também um habitáculo. Habitáculo de quem? Dos santos de Deus. Porque quando vier o que é perfeito, que é o Senhor Jesus, o imperfeito desaparecerá. Então aqueles que estiveram nessa cidade santa, nessa cidade perfeita, inclusive as coisas boas que nós vemos aqui na terra, farão parte da cidade santa de Deus. E haverá o juízo e a justiça de Deus, e haverá um local, que é o local em que os que não quiseram, né, seguir os ensinamentos de Jesus, não quiseram aceitá-lo como Salvador, não quiseram ter fé nele, não poderão fazer parte desse local onde não há choro, não há tristeza, não há ranger de dentes, e serão, conforme a Bíblia diz, serão destruídos, eles passarão por uma segunda morte, e é um lugar que eu não recomendo para ninguém.